Atenção, porque nós vamos falar de um assunto bastante interessante que muitas vezes pode passar despercebido. Você acha que é coisa só de gente? Não, também é coisa de animal, de cachorrinho, de gatinho. Então, cardiopatia, problema no coraçãozinho, é o nosso tema hoje, junto com a doutora Fabrícia Omena, médica veterinária da clínica É o Bicho. Então, é verdade, doutora Fabrícia, que os animais, os cães e gatos também podem ter doenças graves como a cardiopatia, por exemplo? Bom dia. Bom dia, podem sim e podem se tornar graves e às vezes até a gente não percebe alguns sintomas e aí quando vai perceber o animal já está num estado muito avançado e aí chega na emergência e muitas vezes a gente também não consegue reverter, né, pelo atraso assim do diagnóstico desses pacientes. Aí a gente tem a cardiopatia dilatada, tem a cardiopatia, me corrija se eu estiver errado, mixomatosa valvar e também a cardiomiopatia hipertrófica. E aí, qual dessas é a mais grave, doutora? Na verdade, todas são, né? Algumas são comuns de animais de grande porte, né? De cães de raças maiores, e algumas são comuns mais em animais de pequeno porte. Então, a diferença delas, na verdade, é mais o tipo de porte do animal. Mas o que a gente observa de sintomas, na maioria delas, são os mesmos. A repercussão que ela dá no geral, na sintomatologia geral. Dificuldade respiratória, animais ficam mais cansados, ofegantes, eles tossem, né? Tem sintomas de tosse também. É bem parecido, na verdade, com sintomas dos humanos, né? Aquela fadiga, né? Não consegue se levantar direito, não consegue andar direito. São os sintomas comuns que a gente vê. E aí, o que vai se agravando, porque eles vão dando repercussões sistêmicas também, como acompanhada de uma cardiopatia, vem uma insuficiência renal, né? Ela não vem sozinha, normalmente ela vem acompanhada de algumas outras comorbidades que vão piorando ainda mais o quadro geral do animal. Então, é uma doença que o animalzinho já nasce com ela e vai se agravando ao longo da vida, ou tem uma idade específica para que ele comece realmente, se for uma doença ali herdada do pai, da mãe, do animal, e ele já começa a ter sintomas a partir de que idade, por exemplo? Tem isso? Tem essa idade de corte? Algumas cardiopatias, elas são congênitas, né? O animalzinho, eles já nascem com ela. Semana passada mesmo, a gente estava com um pacientezinho grave na UTI, de dias ainda, de 45 dias, com uma cardiopatia congênita. Então, alguns animais já nascem assim, né? Com essas doenças. Mas outros acabam desenvolvendo quando vão ficando mais idosos, do mesmo jeito que acontece nos humanos. Então, o ideal é que, a gente estava até comentando isso antes, o ideal é que a gente faça sempre uma avaliação, né, com o veterinário. De que forma? No geral, quando a gente vai fazer uma consulta, nós veterinários vamos fazer uma consulta, a gente ausculta o paciente, né? Então, na ausculta, a gente consegue perceber algumas alterações, né, nesse paciente, sem exames mais específicos. E aí isso já sinaliza algumas coisas que a gente vai direcionar para o cardiologista, por exemplo, né? Ou para um exame, um eco, um eletro, um raio-x, né? O raio-x a gente também consegue observar tamanho de coração, vai fazer a mensuração ali da localização, alguns vasos. Então, tem algumas coisas que nos chamam a atenção em exames específicos que direcionam para essas cardiopatias. Mas, no geral, os animais, eles vão envelhecendo, eles podem desenvolver cardiopatia e alguns animais, eles já nascem com essa doença mesmo. Há um detalhe aqui também, viu, Thaís, que assim como nos humanos, os pets ficam obesos e sedentários, e isso também é fator de risco para a questão da cardiopatia, do surgimento de cardiopatias. E, claro, a questão da alimentação tem todo esse direcionamento. Mesmo aqueles que comem apenas ração também estão sujeitos a isso? Também. A obesidade, no geral, ela não é boa nem para humanos nem para pets. Então, isso também pode levar a um desenvolvimento de algumas outras doenças, né? Pela pressão arterial. Os animais, eles também sofrem de pressão arterial. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. E na hora de uma consulta, o veterinário vai avaliar, né? Vai aferir a pressão do animal, vai ver se está tudo ok com a pressão. Porque um dos sintomas também, né, é uma pressão alta. Então, a gente tem que ficar atento também a isso nos pets também. Tem muitos casos, doutora, de
que não dá tempo de prestar o socorro para o animal? Tem, a gente chega, alguns animais com emergência, a principal emergência que a gente recebe é edema pulmonar cardiogênico, né? O animal ele chega muito ofegante, ele chega com muita secreção pulmonar e isso é uma descompensação do coração, né? O animal ele vinha, né, compensando o que o organismo dele conseguia aguentar, chegou um momento que fadigou aquilo ali, o coração ele sobrecarregou e não conseguiu fazer a troca correta. Então, os animais eles chegam em emergência cardiopata, principalmente com edema pulmonar cardiogênico. É uma das emergências que a gente mais recebe no dia a dia na clínica. Mas se o animal ele for diagnosticado a tempo, muitas vezes não chega num quadro grave desse. A gente consegue perceber a cardiopatia antes e já inicia o tratamento, né? Vai fazer os exames, eco, eletro. Por isso que quando a gente pede, aí o tutor diz, mas é muito caro, doutora, fazer um exame. Mas é necessário para que a gente consiga manter o animal bem, né, e compensado, né? Isso é importante. Com a pressão correta, com todos os eletrólitos, que são os exames que a gente faz, ok, porque esse desbalanço acaba piorando o quadro e levando o animal para uma emergência grave. Pois é, e aqui, inclusive, Thaís, tem também os principais sinais que podem indicar as alterações justamente cardíacas nos pets, em especial cachorro. Tosse seca, que a doutora tinha falado, indisposição, respiração acelerada, falta de ar, apatia, anorexia, emagrecimento e desmaios. E um outro detalhe, que é língua e mucosas arroxeadas. Um quadro quando o animal já está com a língua e a mucosa arroxeada, já é um quadro emergencial. A gente tem que correr imediatamente, porque ele não está saturando, o oxigênio não está chegando onde deveria chegar. Então, já é emergência. Então, qualquer alteração que você vê o animal mais ofegante, sem respirar direito, você vê que ele está lá no cantinho, a gente observa que ele fica muito mais ofegante que do normal, então corre para o veterinário, porque a gente precisa reverter isso antes que evolua para algo mais grave. Então, os cães que já estão ali na fase idosa estão mais propensos a desenvolver esse tipo de doença. Estão. Os cães, eles, assim como a gente, eles estão envelhecendo mais, né? A gente, com os cuidados que a gente tem hoje, com prevenções que a gente tem hoje, eles estão envelhecendo mais. Então, o ideal passou dos 5, 6 anos, já diz, olha, doutor, ele nunca fez uma avaliação cardiológica, vamos fazer uma geral. Isso é importante, né? Que a gente faça isso periodicamente, como a gente faz também com a gente. Então, agora, doutora, uma vez quando faz o exame, né, que a senhora fala aí que as pessoas reclamam às vezes do preço do exame, e aí digamos que tenha que se fazer alguma intervenção cirúrgica, que deve ter algum tipo de recomendação. Tem saída? Tem alternativa para o tratamento? Tem alternativa. E a gente tem muitos tratamentos de manutenção que não precisa ser nem cirúrgico, por exemplo. Né? A gente tem remédios para manter a pressão do animal, para manter os batimentos cardíacos normais. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem as especialidades que nos ajudam muito, né? A cardiologia nos ajuda muito no dia a dia hoje, né? Quer dizer que dentro dessa área veterinária tem lá o veterinário especializado em coração dos pets. Tem. Cardiologista. Olha aí, tá vendo aí? Tem o oftalmologista, tem o cardiologista, tem todas as especialidades. Coracão. Ele é especializado em coracão, olha aí, tá vendo aí? Cães e gatos, tá, gente? Os gatos também eles sofrem com alterações cardíacas. Ele demonstra muito menos sintomas, né? E por isso que é importante a gente ficar atento. Os gatos, eles demonstram muito menos sintomas do que os cães, mas eles também sofrem com problemas cardíacos. Eu acho que serve de alerta para a gente não negligenciar o estado de saúde dos nossos bichinhos, porque muitas vezes na correria do dia a dia o cachorro já está ali, o gatinho já está ali ofegante e você diz, não, mais tarde eu vejo isso aí. E aí vai piorando, né? Quanto mais você não presta o socorro na hora que ele já apresenta qualquer tipo de desconforto, pior é o momento ali do diagnóstico ou de um tratamento ou se tiver que remeter a uma cirurgia. Então ninguém sabe como é que vai estar o estado de saúde do animal. E aí se você já acha caro o tratamento, imagine depois, quando vier a facada. Mas é assim, quando se trata de animal, realmente o suporte ali de saúde é tudo muito mais caro. Não tem para onde correr. Então se você é tutor de animal, tem gato em casa, tem cachorro,
faz todo o tratamento, faz todo o cuidado preventivo que vai evitar chegar numa situação como essa, de ter que levar para uma mesa de cirurgia, a não ser que o animal já venha com a predisposição genética. Aí não tem para onde correr, né? Uma coisa que chama a atenção, que era na nossa conversa antes, em relação a tártaro, por exemplo. Uma boca suja, ela pode levar até uma pericardite, que é uma infecção na partezinha que recobre o coração. Exatamente por essa ingestão de bactérias que o animal fica tendo o tempo todo. Então, quando a gente fala em preventivo, é no preventivo mesmo. Fazer a limpeza, escovação, alimentação adequada, vacinação correta, exames periódicos. É uma prevenção no geral, porque uma coisa acaba levando a outra. Pois tem que ter cuidado. O dente do gatito, viu? Tem que ter atenção. Não, é responsabilidade. O acordo para ter pet lá em casa com as minhas filhas é que elas têm que ter responsabilidade com o animal. É claro que parte dessa responsabilidade envolve custos, que somos nós que vamos assumir. Mas tem que ter essa atenção, tem que brincar. Só vai perceber que o animal está estranho exatamente quando ele muda o comportamento em relação às brincadeiras, por exemplo. Não está mais correndo como antes, não é? Tá tossindo, como falou aqui a doutora. Não é normal o pet ficar tossindo, não é? Parar no meio da brincadeira com falta de ar e olhar pro tutor com aquele olhinho de pidão que fica, né? Então, quer dizer, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, observar a questão da pele e essa história da boca, né? Quer dizer, a boca, do mesmo jeito que para o ser humano é essencial, o cuidado para o pet também, né, doutora? Também é essencial, né? Prevenção sempre. Então tá aí, tem dúvida? Acesse as páginas da Clínica É o Bicho. Doutora Fabrícia também tá super acessível para tirar dúvidas e sempre aqui com a gente, trazendo temas importantes. E a gente até estendeu para essa questão ali da limpeza bucal, porque realmente nunca se falou tanto em limpeza de tártaro, em limpeza de boca, em escovação dentária de animal. Realmente existe uma preocupação grande com isso pelo desenvolvimento de outras doenças. Né? A boca suja acaba levando bactérias para outros sistemas, né? Rim, coração, cérebro. Então, prevenção a melhor coisa. Vamos lá, gente. Vamos escovar os dentes dos nossos animais, vamos limpar a boquinha deles, viu, Marcos? Tem essa de falta de tempo, não. É uma loucura. Você criar animal realmente tem que dedicar um tempo ali para fazer, para ter os cuidados que são necessários e que ele viva mais, né? São os cuidados que a gente tem com eles que vai fazer com que os animais envelheçam bem e tenham maior qualidade de vida e vivam mais tempo. Doutora Fabrícia Almena, obrigada pela presença aqui. Volte sempre, estávamos com saudade de bater esse papo, é sempre muito interessante. Até mais, gente. Valeu, 6h58. Essa primeira hora aqui do Jornal da Mix tem oferecimento de Med Rádios, que está com você.